Temos então que olhar para o padrão que o Senhor tem para o casamento e então buscarmos segui-lo, ao invés de tentarmos impor a nossa maneira própria de entender qual seria o nosso papel. Como esse casamento aqui vai acontecer? Nesse casamento aqui, o padrão vai ser dessa forma porque entendemos que vai ser melhor. Temos que olhar para a Escritura, não é isso? E é por isso que o Ash vai ter um capítulo falando especificamente desse padrão. Você já começou a falar a respeito um pouco do papel do homem, papel da mulher, mas vale a pena a gente enfatizar, porque, assim, de maneira geral, as pessoas já ouviram, a Bíblia fala sobre o homem como líder, a mulher se submetendo, mas esses termos de liderança e submissão são tão mal compreendidos tantas vezes, que mesmo quando as pessoas supostamente entendem a existência de papéis, elas não sabem vivê-los da maneira correta. E aí, como você disse, vem as dificuldades do casamento. Então, quais seriam esses padrões, né? O padrão de Deus para o relacionamento matrimonial? Como seriam os papéis que cada um tem que exercer? Isso ele aborda bastante essa estrutura dos papéis no capítulo 5, né? Então, quando você pega, por exemplo, Efésios capítulo 5, você, por coincidência, né, o mesmo capítulo 5:5, né, você tem ali, né, que o papel do homem, né, é um exercício de liderança, né? E aí um dos problemas que existem é que nós carregamos sobre o texto bíblico uma compreensão cultural e não do que a palavra de Deus está dizendo sobre líder. Nós não podemos, não devemos, um ultraje, nós desvincularmos o papel do homem de liderança do modelo Jesus de líder-servo, né? Então, grandes problemas que surgem, né, quando o homem principalmente olha Efésios capítulo 5 e ele começa a achar de que ali está para ele, né, o super trunfo, né? Olha, eu vou puxar isso aqui, exigir da minha esposa submissão, e aí a gente começa a ver que a coisa é doentia porque é o cumprimento do seu propósito e não do propósito de Deus. É para mim, né? É para satisfazer os meus desejos. Exatamente. E aí eu uso a descrição do papel do outro como martelo, né, para subjugar de acordo com a minha vontade ou para acusar o meu cônjuge e não entendo de que aquilo que é a descrição do meu papel cabe à minha obediência e a descrição do que é o papel do meu cônjuge cabe a mim orar para que ele, ela, siga exatamente isso, né? E aí a gente começa a usar a Bíblia para os nossos próprios propósitos se a gente faz assim, né? Nós não sequer usamos a Bíblia para os propósitos de Deus, né? Ao invés de olhar isso com graça, e quando eu digo com graça é entendendo que é Deus quem capacita, entendendo de que a graça pressupõe uma luta contra o pecado, né? Nós olhamos aquilo como, olha, agora eu vou ter do meu jeito, né? Eu vou ter do meu jeito. Então ele desenvolve isso tanto em Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, né? Tanto da mulher, né? A submissão da mulher, né? Que não significa que ela não vá opinar, que ela não vá Aliás, muita gente acha que submissão é ela ficar quieta, né? Definitivamente não é isso, né? Caso contrário, nós negamos um outro aspecto do papel da mulher, o de auxílio, né? Esse auxílio sem o qual o homem não cumpre sua missão. A missão dada por Deus, né? Então, pressupõe que ela tenha não só uma opinião, mas pressupõe que ela tem uma ajuda, pressupõe que ela tem algo que o homem não tem, né? E enfim, né? De novo, o referencial aqui, estabelecendo no Senhor, nós vemos como essa estrutura dos papéis, ela vai nos ajudando a entender a ordem do casamento, né? A harmonia das suas funções e as dificuldades começam a ser sanadas justamente quando a gente é instruído naquilo que a palavra de Deus ensina, a gente é repreendido por aquilo que ela coloca, a gente é corrigido por aquilo que ela põe, não é? E aí nós somos educados na justiça, né? Seguindo aqui o esboço de 2 Timóteo 3,16, né? Mas aí a gente vê Deus colocando ordem no casamento por meio da sua palavra. Ensina, repreende, corrige, educa. E a gente precisa ouvir o que Deus tem para os papéis, as funções do marido, as funções da esposa, que se complementam para o propósito de Deus. Com certeza. E aqui eu acho que fica um grande convite, mais uma vez, à leitura do livro, porque a gente tem que falar do assunto de maneira mais panorâmica, não temos condições de aprofundar realmente,
Mas é muito verdade que nos dias atuais as pessoas não entendem corretamente o papel de liderança ou o papel de submissão. A liderança se torna um sinônimo de ter um escravo para fazer a minha vontade, e é muito oposto do que deveria ser olhado, como você disse. É o líder na semelhança de Cristo, que se sacrificou pela igreja, que vai liderar servindo, que vai liderar buscando cuidar, ou seja, ele que vai se desgastar mais, ele que vai cuidar. E a submissão não é aquele peso do eu sou uma escrava agora, que tem que ficar calada, que tem que dizer sim, Senhor, e ir lá e seguir, mas é estar debaixo da mesma missão, confiando que o marido, como cabeça, está buscando liderar ambos para o melhor caminho, que é para perto do Senhor, para a glória de Deus naquele casamento, com essa mútua santificação. E os dois ali, né, com a esposa auxiliando, cumprindo esse seu papel também, os dois vão então caminhar juntos, lutando contra os seus pecados em direção ao Senhor, né? Mas fica aqui a recomendação para buscar no livro um pouco mais de aprofundamento a respeito disso, porque a gente tem que ser panorâmico, mas vale a pena você aprender o sentido correto de liderança e de submissão. Então, esse é um parênteses que eu queria fazer aqui que eu acho importante, Sacha. Não, e é interessante também como ele enfatiza essa questão de caso o meu cônjuge não cumpra o seu papel, né? E aí ele evoca o exemplo de Jesus, né? E é o grande, supremo super trunfo, né? Porque quando Jesus sacrificou-se em favor da igreja, né? A igreja não era amável, né? Jesus cumpriu o seu papel a despeito de como a igreja fez o dela, né? E isso põe a gente para pensar, né? Isso põe a gente para pensar. Nossa tendência muitas vezes é a retração no desejo de obediência, a retração das nossas afeições quando nós não temos uma contrapartida esperada. E aí vem a palavra de Deus, reeduca o nosso propósito do casamento, reeduca as nossas funções e as motivações para ela, e aí nós seguimos caminhando para a glória dele num casamento redimido e constantemente transformado.